Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar lotes que adquirimos em loteamento. Conosco hoje, Dr. Guilherme Mourão. Obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Sona, mais uma vez aqui, estar participando do Conceito Podcast. É sempre uma conversa tranquila aqui, suave, com muita informação. Quais são os principais cuidados que devemos ter ao adquirir um lote em um loteamento? Vamos lá. Normalmente, né, quando vai comprar um lote, no loteamento, primeira coisa que você tem que olhar é quem que está fazendo, qual que é a construtora que está tomando conta daquele empreendimento, porque o loteamento, ele exige vários requisitos, a lei prevê vários requisitos para poder ser registrado. Então, se você comprar um imóvel desse, por exemplo, e ele não chegar a ser concluído, você fica sem nada e vai ter que entrar na justiça contra a construtora. Então, a primeira coisa é seriedade da construtora, tá? E se o imóvel tem algum impedimento. Isso vai estar na matrícula, né, no cartório, você vai poder dar uma conferida. Então, como verificar a questão do se o loteamento está legalizado é através da escritura? Isso, se o loteamento começou, se ele está começando o loteamento, quando ele começa, para poder estar todo registrado no cartório, ele só ao final, que é quando ele está cumprindo todos os requisitos da lei, mas pelo menos na matrícula do terreno, que aí vai ser o terreno grande. O loteamento nada mais é que você pegar uma gleba de terra muito grande e dividindo em lotes, só que para ser um loteamento, um dos requisitos é abertura de novas vias. Então você pega um pedaço de terra, que normalmente são fazendas próximas à cidade, que a cidade vai crescendo, quem é das antigas aqui já sabe, né? A cidade vai expandindo, aqueles pedaços vão virando loteamentos. Para isso, tem alguns requisitos da lei, por exemplo, tem que ter abertura de novas vias, tem que ter destinação para praças e áreas verdes, nós temos que ter a iluminação, tanto a iluminação pública, com postes ali da CEMIG, quanto a iluminação direto nas casas, água potável, escoamento da água fluvial, são as chuvas. Então, são vários requisitos. Tem ali o meio-fio, tudo, para poder começar a fazer o empreendimento. E só pode registrar a partir do cumprimento de todos esses requisitos. Então, esse é o loteamento. E tem a diferença do desmembramento. Desmembramento é quando você já pega um lote que já está ali dentro dessa região, que já possui todos esses requisitos, você somente desmembra ele. É um lote de 400 metros quadrados, você divide em dois. No loteamento, tá? Você tem que respeitar as regras municipais, né? Algumas regras da lei, e normalmente o requisito maior vai ser o tamanho, o mínimo, né? Que é o tamanho mínimo do lote, que hoje aí está aí na casa de 125 metros quadrados. Muitas das vezes você adquire um lote, né, vai pagando e de repente chega lá no final você não tem a escritura por algum motivo. Como a pessoa deve agir depois que pagou o loteamento e ela não consegue fazer a escritura e ela fica simplesmente só com o contrato? Este contrato tem valor na lei? Na verdade, nós estamos falando do contrato de compra e venda, e ainda não foi, né, feita a escritura e a averbação, né, para poder fazer a transferência no registro de imóveis. O que acontece? Quando acontece da incorporadora, né, ou do empreendimento não seguir adiante e acabar não finalizá-lo, a pessoa que comprou, ela já tem a assinatura do contrato e ela pode entrar na justiça para executar aquele contrato. Tanto para poder pedir que seja feito o restante que está faltando, que normalmente são esses requisitos que não estão sendo cumpridos, quanto também o distrato, que é devolver, pegar o dinheiro e falar, não quero mais esse loteamento, porque a partir do momento que a construtora ali descumpriu uma das cláusulas do contrato, que era no prazo correto já ter sido entregue, a pessoa pode devolver, pega um percentual, né, do valor, é lógico, e devolve e pega o dinheiro de volta. São as duas opções. E quando você compra um lote, aí na hora de mostrar, eles te mostram, olha, o seu lote vai ser aqui. Aí, durante esse tempo, né, o loteamento ele tem um prazo para te entregar até que seja feitas as benfeitorias. E se não ficar de acordo com o que você visualizou ali, porque eles te dão um projeto 3D, mas muitas das vezes pode não ficar exatamente da forma que você visualizou. E aí, como é que fica? Você tem o direito de trocar de lote? Então, na verdade, trocar de lote somente se eles, porque os lotes são numerados, né? Se Você tivesse vê lá a colocado, né? maquete, aí tem a numeração, ok. Se o seu lote era o 3 ali de frente para o morro tal,
e chegou no dia lá e vão te dar um outro de outra área, aí você pode exigir aquele, porque você pagou por aquele. Por exemplo, hoje nós temos os lotes de esquina de loteamento, são os lotes mais desejados, né? A casa vai ter duas entradas ali na rua, então esse lote ele tem uma valorização maior. Você pagou por ele. E aí, na hora de receber, você recebe um outro. Isso aí é inaceitável, tá? Isso aí pode entrar na justiça, lógico. Primeiro a gente tenta resolver administrativamente com a construtora ali, com a empreendedora, mas se for inviável, já pode entrar na justiça e pedir. É lógico que quando você compra, você, no contrato, um dos requisitos é o memorial descritivo. E o memorial descritivo vem com a localização do seu, com a numeração, até no contrato vem lote tal, da quadra tal. Então, aquele é o seu lote, aquela é a sua quadra. Se houver uma distinção na hora da entrega, pode procurar seus direitos. Geralmente, na construção, eu acredito que a probabilidade de você ter uma escritura no final é mais fácil, porque se a pessoa já deu andamento no terreno, o terreno já tem escritura, depois é só fazer a separação, né, a verbação de cada apartamento e entregar. No Isso. caso do loteamento, você está indo no escuro, você está começando no zero para adquirir um patrimônio. E se chegar lá na frente, essa construtora não finalizar, como é que fica? Você já pagou boa parte e não recebeu. Normalmente, o loteamento, a diferença do loteamento para o empreendimento ali, né, de comprar um imóvel na planta, é que o imóvel na planta não tem tantos requisitos e não precisa dessa burocracia toda perante a prefeitura, porque quem autoriza o loteamento é a prefeitura. Você precisa de licenças da prefeitura, você precisa de autorização, a obra vai andando, a prefeitura fiscaliza, o Ministério Público fiscaliza, até porque nós temos questões aqui relacionadas com o meio ambiente, que é a área verde, tem que ter área verde, tem que ter a área de espaços públicos, tá? A tantos metros quadrados, tem que ter uma área, uma pracinha, e porque o Ministério Público ele toma conta, o Ministério Público do Meio Ambiente, ele toma conta do crescimento desordenado da cidade. Que a gente acha, vai ser melhor para a cidade, quanto mais crescer, melhor. Não, não é bem assim. Porque você vai crescendo a cidade, você vai tirando, por exemplo, a área verde em volta da cidade, vai desmatando, vai aumentando o fluxo de carro naquele local ali, a gente não sabe se suporta, né, se comporta. Tem as pessoas que já moram ali, às vezes está tirando pessoas que eram da área rural. Então, assim, então, são muitas, muitas demandas que pode ter um obstáculo na prefeitura e o empreendimento parar. E aí, quando o empreendimento para, o consumidor ele se vê ali com a única opção de tentar uma forma administrativa, mas eu já te falo que é muito difícil. Eu tenho que processos aqui que a gente entra em contato, manda uma notificação extrajudicial. A gente até fala com o cliente, fala, ó, você poderia, se for entrar na justiça aqui, você teria um valor bem maior aqui. Mas se você está querendo um dinheiro mais rápido, sem burocracia, sem demora, né? A lei, a gente sabe que a justiça acaba demorando um pouco. Mesmo assim, estão sendo assim, praticamente todas estão sendo infrutíferas as tentativas assim com construtoras no geral aqui. É de responsabilidade do loteador a infraestrutura no quesito água, energia, esgoto ou da pessoa que adquire? Isso, na verdade, é do loteador, tá? E é um dos requisitos para poder finalizar o loteamento e poder te fazer o registro, tirar as matrículas. Nós temos lá toda a parte de energia elétrica, tanto para a energia pública, né, dos postes, a parte de fluvial, para poder ter escoamento, porque hoje um dos maiores problemas que a gente tem é quando tem chuva em Valadares, a água não escoa e a cidade fica alagada. Aí você já imagina fazer um loteamento. Nós já tivemos problemas aqui, acho que uns aqui na cidade, que toda chuva entra água na casa das pessoas, e nem estou falando de classe alta aqui. Então, assim, tem que ter isso tudo fiscalizado para não chegar lá na frente, começar a ocorrer esses problemas, e a construtora às vezes já até se desfez, que a construtora às vezes criaram uma pessoa jurídica para fazer aquele empreendimento específico, ele foi feito, tá tudo ok, acabou, todo mundo pagou, todo mundo recebeu, ótimo. Aí depois de um certo tempo, cadê? Você nem acha mais a construtora e começa a dar esses problemas lá na frente, e esse problema não atinge só quem comprou, atinge um bairro vizinho, atinge uma outra pessoa um bairro que já estava ali próximo, até mesmo outras casas que já existiam, porque não foi feito esse planejamento. Então, tudo isso é fiscalizado, tanto pela prefeitura quanto pelo Ministério Público. Este caso que você falou sobre a questão dos prejuízos que pode acarretar, né, um loteamento aonde venha dar problema de água nas casas, desce barros.
Aí não se encontra a construtora mais. De quem é a responsabilidade? Então, na verdade, nós temos alguns casos que existe uma construtora e ela cria uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Ela é só para aquele empreendimento, então ela só responde para aquele empreendimento e vai ser tudo feito ali. Quando você está falando aqui de um imóvel na planta, tem que ver se tem um patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação nada mais é do que aquele empreendimento só responder qualquer dívida daquela empresa, por exemplo, daquela construtora, se ela tem uma dívida trabalhista relacionada com outras demandas, aquele empreendimento em si não pode ser, né, penhorado, não pode ser vendido, leiloado, para poder pagar de outras coisas. Então, por exemplo, você tem esse patrimônio de afetação, a única coisa que pode interferir ali seria uma demanda trabalhista ou compra de material e não pagou, mais relacionada com aquele empreendimento específico. E quando você tem essa SPE, os adquirentes, que nós somos, né, os consumidores que compraram aquele imóvel na planta, se der algum problema, se ela falir, como ele não responde por nenhum outro empreendimento daquela construtora, quem comprou pode administrar, fazer como se fosse um condomínio. Aí nós temos aqui até alguns exemplos aqui na cidade de acontecer isso, e aí os condôminos se juntam, nós estamos aqui 20 pessoas, né, que já compramos, vamos fazer um aporte aqui, cada um dá 100 mil aqui, entendeu? Aí dá 100 mil, constrói, dá mais um andar no prédio, vai andando. As próprias pessoas já tomam conta e a lei prevê até isso, e depois no final já pode fazer a matrícula direto para essas pessoas, sem participação da construtora. O outro caso é quando não tem nada disso, e a construtora, ela decretou falência, por exemplo, ou nós temos também pessoas, né, que já foram utilizadas de construtora mesmo para blindar seu próprio patrimônio. E aí hoje nós temos na lei a desconsideração da personalidade jurídica, que é o que você desconsidera, porque a personalidade jurídica hoje é diferente da personalidade da pessoa física. Então o empresário hoje ele tem o patrimônio dele pessoal e o patrimônio da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica nós vamos desconsiderar o patrimônio da empresa para atingir o patrimônio do sócio, porque o sócio tem muito dinheiro ali. É lógico que nós temos os requisitos, se teve ali um indício de alguma fraude, né, algo nesse sentido. E hoje também nós estamos tendo também até a lei prevê, é uma recente alteração, que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é o que? Você desconsiderar a pessoa para atingir a empresa dela, porque às vezes a pessoa tira tudo do nome dela e coloca só na empresa, e aí ela, pessoa física, sai dando golpes, ou, né, ou fazendo alguma coisa errada, e aí na hora que você vai cobrar não tem nada, mas ela tem a empresa, e a empresa tem, e aí você desconsidera a pessoa para poder atingir o patrimônio da empresa, porque a própria pessoa está jogando tudo lá dentro para se blindar. Então hoje nós temos esses institutos jurídicos que dão uma certa segurança. Quando você fala dessas empresas para se blindar, você se refere às holds? Também, hoje também, a holding, o maior, né, assim, não é minha área de atuação, tá, gente? Mas a holding hoje, ela não tem sido feita só para isso, tá? A blindagem da holding é lógico, o maior interesse como é que eu vou falar É aqui? bloquear o patrimônio. Não é nem bloquear, é mais mesmo na intenção de diminuir o pagamento de impostos, entendeu? Chama elisão fiscal o termo correto, tá? O termo técnico é elisão fiscal, é uma forma de você pagar menos impostos, mas tudo dentro da lei. E fazer uma transição também mais Também, tranquila, por né? exemplo, no caso do inventário, na hora de, né, de transferir no falecimento, as cotas já são ali divididas e tudo, sem o pagamento de tantos impostos, sem briga. Então, é mais nesse sentido a holding. Mas um dos motivos é esse, a pessoa faz uma holding, não tem nada no nome dela, e aí você faz essa desconsideração, desconsidera a holding para atingir o patrimônio da pessoa. Então, ao adquirir um lote, eu preciso somente do contrato de compra e venda ou eu preciso de mais algum documento acoplado? A gente perguntou lá na frente, né? Logo no início, o que seria importante ter anexado. Ou um bom advogado do seu lado, ao adquirir um lote, também tem um respaldo de toda a documentação ali para que esse advogado possa, né, te orientar de forma inteligente e sábia ali na hora, né? Acho que assim, em qualquer contrato, qualquer coisa que você for adquirir hoje, a gente, como advogado, a gente orienta a pessoa a procurar um especialista. Se você for comprar uma área que eu não atuo, por exemplo, eu não vou te orientar. Eu falo assim, não é a minha área, então, né, mas eu digo que alguém aqui que saiba. Porque um advogado especialista pode ver muitas coisas que um leigo não vai ver.
além do que prever problemas que podem acontecer. Às vezes nem tem nenhum problema, mas te alertar, falar, ó, isso aqui pode acontecer lá na frente, que eu já vi muito disso aqui. Então, vai da experiência de já ter passado por clientes no nosso escritório, que a gente conseguir prever alguns problemas. Então, assim, é muito interessante já ter essa consulta prévia com o advogado, também com o corretor. Agora, o ponto crucial aqui é contrato. Vai ler o contrato, vai analisar as cláusulas do contrato. É lógico que hoje nós temos umas cláusulas abusivas nos contratos, tá? Todo contrato tem. Você passa o contrato lá do seu celular, você lê o contrato? Você só assinou aquele trem e nem olha. E todo mundo faz isso. E se você for ler lá, eu também faço, gente. Mas sabe por quê? Porque eu sei que tem cláusula abusiva ali. E o Código de Defesa do Consumidor, ele me permite, me dá uma segurança de eu falar, se tiver uma cláusula abusiva aqui, ela vai ser desconsiderada, né, no judiciário. Por quê? Porque nós estamos falando de contratos de adesão, tá? Contrato de adesão são aqueles contratos que você não tem a possibilidade de alterar as cláusulas. Ou você assina ou não tem contrato, ele já te manda ele pronto. Não é um contrato que nós dois vamos construir. Então, esses contratos de adesão, quando relacionados com o consumidor, que é o caso do loteamento, que loteamento você é um consumidor, você é hipossuficiente e hipossuficiente tanto financeiramente como tecnicamente perante a construtora. Então, você vai ter a aplicação do CDC. Então, às vezes você assina um contrato ali, tem uma cláusula abusiva nele, você pode até assustar, mas fala, não, pode ficar tranquilo, que isso aqui o juiz vai desconsiderar porque essa cláusula aqui é abusiva, você assinou um contrato de adesão, as cláusulas prejudiciais ao consumidor, a lei exige um destaque maior, está escrito na lei, então assim, não cumpriu nenhum desses requisitos, pode ficar tranquilo, nós vamos conseguir desconsiderar essa cláusula. Então, por isso, às vezes as pessoas até assinam também sem ler, porque sabe que lá na frente vai ser desconsiderado. Mas muitas vezes também a gente cria um desejo de adquirir algo. E aquilo ali fica falando na sua cabeça, você quer assinar um contrato o mais rápido possível, com medo de perder aquilo ali, né? Não sabendo a gente que aquilo ali que você é o seu objeto de desejo agora, pode criar uma grande dor de cabeça lá na frente, né? Isso aí é verdade, e a lei prevê sobre isso aí, porque tem muita gente emocionada, a gente vai, né, faz as coisas por compulsão ali, querendo, lógico, todo mundo tem um sonho, tanto de investir quanto morar, mas a lei prevê que quando a compra tanto de imóvel, né, na planta, quando você vai no stand, você costuma ver os stands lá e tudo, e aí você comprou ele fora da construtora, fora de uma imobiliária, por exemplo, você está lá com o carro, você foi num stand, num evento, por exemplo, e quando você compra ele nessa forma, a lei te dá 7 dias para você poder repensar e você desistir sem nenhuma penalidade. Depois, né, de assinatura do contrato, aí você tem as penalidades, né, as multas ali, as diferenças que tem que pagar. Mas a lei já prevê isso, porque às vezes a pessoa é abordada num evento, nós temos vários eventos, aí não tem nada de errado com isso, muita gente se aproveita para fazer um network, ali é hora de você juntar advogados com profissionais da área, né, de corretor, com clientes também, possíveis clientes, tanto com advogado, então é um ambiente saudável e às vezes você vai lá só para conversar, para ver pessoas, você não é obrigado a comprar, mas às vezes a pessoa está ali no momento, recebeu o dinheiro, está meio emocionada, aí a pessoa convence ela de uma forma ali, e ela fica às vezes até sem jeito de falar um não, foi lá, fez a compra, depois ela se arrepende e ela pode fazer isso. Hoje a lei permite isso aí. Eu imagino que possa acontecer mesmo. Muito, acontece muito. Eu quero te agradecer a sua participação aqui hoje com a gente. Valeu de montão. Muito obrigado, eu que agradeço. É a terceira vez que eu estou aqui e provavelmente vou voltar mais vezes. É Com muito certeza. tranquilo, muito bom. Um abraço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.